para gravar. Vou colocar aqui para gravar para que a gente possa, então, iniciar a nossa transmissão. Mas antes disso, eu quero já pedir o like, afinal, hoje você vai conhecer quais são os principais tópicos cobrados pela banca Sebrasp. Eu fiz uma análise tanto para contabilidade geral, e toda vez que eu falar contabilidade geral, já entenda que a contabilidade avançada está ali dentro. E também vamos falar a respeito dos tópicos mais cobrados em contabilidade de custos, né? Foram aí disciplinas cobradas no último concurso de auditor fiscal da Cefaz-DF. Há aqui uma expectativa de que essas disciplinas continuem relevantes, né? Continuem relevantes para o concurso de auditor fiscal da Cefaz-DF. Então eu quero aqui, olha só, primeiramente, dar boas-vindas a todos vocês aí que estão no chat com a gente, né? João Bittencourt, já coloca aqui de onde vocês estão falando e se vocês estão focados em mais outro concurso além da Cefaz-DF. Afinal, a área fiscal está bombando, né? A área fiscal está bombando, são muitas possibilidades. Então coloca aí no chat, eu quero saber de onde vocês estão falando e quais são os concursos que você está de olho, né? Então João Bittencourt está aqui, Luiz Nunes, Fred Batista, Alonso Costa está por aqui, quem mais? O Ivan está aqui também com a gente, o Fábio, olha aí o grande professor Eliezer. Bom, a gente vinha falando, em algum momento a gente já falou sobre isso, né? Como são várias possibilidades, e eu diria que se você colocar num ranking ali, né, dessas várias possibilidades, certamente Cefaz-DF é top 3, tá? Certamente é top 3. Eu me lembro que eu fiz uma live há alguns meses, né? Alguns meses, e lá haviam 8 possibilidades de concursos no curto prazo, e uma dessas possibilidades era a Cefaz-DF. Eu lembro que tinha Cefaz Paraná, tinha Cefaz Rio, enfim, foi uma live que eu fiz aí no início de 2025. E lá naquela live eu mencionava que Cefaz-DF para mim era a melhor opção entre aquelas 8 que eu escolhi, né? Então, hoje o cenário já se alterou, né? Porque hoje já você tem outras opções que eu não havia considerado no início de 2025, porque a área fiscal está bombando, né? Então eu quero saber de vocês, né? O Tadeu, ele é de Brasília, o Reinaldo é de Brasília, a Isabel e Cristina é de Minas, Luzinete é de Brasília. Brasília é uma cidade muito concurseira, né? Então sempre a gente tem muitos concurseiros, né, que certamente vão encarar a prova de auditor fiscal da Cefaz-DF. O Marcos está por aqui, grande abraço, seja muito bem-vindo. Alonso Costa falou que vai fazer São Paulo, vai fazer Goiás, vai fazer Brasília, né? Maravilha, tá tirando para todo lado o Alonso, né? O Marcos, ele é de Goiânia, Arone de Brasília. Aliás, quem não me conhece, né? Só deixa eu me apresentar antes que a gente comece aqui a nossa live. Meu nome é Igor Sintra, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu já fui auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo e também analista tributário da Receita Federal. Desde 2013 eu ministro aulas de contabilidade para concursos, né? Em especial, então, concursos da área fiscal. E hoje, então, olha só, vou colocar aqui na tela. Hoje a gente vai falar sobre como otimizar o seu estudo na contabilidade geral e avançada. Também vamos falar a respeito da contabilidade de custos nessa aula. E lá ao final da aula eu vou, de brinde, analisar as 15 questões que foram cobradas na última prova de auditor fiscal da Cefaz-DF, prova aplicada também pela banca Sebrasp, assim como vai acontecer nesse próximo concurso que oferecerá 265 vagas para o cargo de auditor fiscal. Então, uma bela oportunidade que a gente tem, não é? Todo dia que a gente tem um concurso para 265 vagas, né? Então, olha só, a gente tem que entender que quando estudamos no longo prazo, a gente está preocupado em analisar todo o conteúdo programático, porque aqui a gente tem tempo para isso, né? Agora, quando o concurso está muito quente, por exemplo, com definição de banca, com publicação do edital, a gente tem que ser realista. A gente não vai conseguir analisar todos os tópicos do edital. É só você fazer um teste, pega lá o pacote que você tem, né? Pega lá a assinatura que você tem, vai ter lá o pacote para Cefaz-DF. E nesse pacote vai ter lá 260, 270, 280 aulas. Isso se você fizer uma conta de padaria,
você vai perceber que você não vai ter tempo de estudar todas essas aulas, a não ser que você estude 16 horas líquidas por dia, tenho certeza que não é o seu caso. Então você pega ali 260, 280 aulas, multiplica lá por 4 horas, que é em média o tempo que você leva para estudar um PDF, por exemplo, uma aula, sem que você tenha que recorrer a vídeos. Pense que você vai compreender tudo que você vai ler. Então só para você consumir aquele conteúdo vai mais de 1000 horas, vai mais de 1000 horas. Fora que você vai ter que fazer no mínimo ali 3 revisões até o dia da sua prova, né? E cada revisão leva ali cerca de 1/6 do tempo que você levou para consumir aquele conteúdo de imediato. Então veja que você vai ter ali 3 revisões, então mais 3/6 de tempo de revisão, portanto mais umas 500 horas de revisão, totalizando ali 1.500, 1.600 horas que você teria que ter para estudar idealmente para a sua prova. Você vai ter esse tempo até o dia da sua prova? Provavelmente não. Então nesse cenário de curto prazo ou de médio prazo, a gente não está no cenário de longo prazo, que podemos ali estudar com calma todos os conteúdos, é que ganha muita relevância essa expressão de otimização, né? Como otimizar o estudo da contabilidade geral e avançada, e isso é válido para qualquer disciplina. Você tem que procurar fazer ali um Pareto, né? Afinal, existem ali uma série de temas, em regra, em provas de concurso, né? Isso em qualquer disciplina. Em regra, você tem ali metade dos temas que são tipicamente cobrados por aquela banca respondem por 80% das questões cobradas. Então olha que interessante, metade dos tópicos representa 80% e a outra metade só 20%. Então nesse cenário é importante, por exemplo, que você pegue 80% do seu tempo de estudo e foque nesses temas que são muito cobrados, e depois 20% do seu tempo de estudo você vai buscar a pontuação também nesses temas que são menos cobrados. Então é importante que você tenha isso em mente. É fundamental que você conheça quais são os temas mais cobrados pela banca. Afinal, muito provavelmente esses temas também serão cobrados em sua prova. É claro, pode acontecer justamente no dia da sua prova você ter 2 questões sobre um tema que nunca foi cobrado na vida pela banca Sebrae. Pode acontecer, pode acontecer. Não acredito que aconteça, mas que pode acontecer, pode. Agora, eu não vou ficar estudando pela exceção, eu vou estudar pela regra, vou focar naqueles tópicos mais importantes. Então, nesse sentido, antes da gente entrar nesses tópicos importantes, eu quero primeiro vender o meu peixe, falar como a contabilidade é importante, para essa prova. Então, olha só, a última prova você tinha 80 questões de conhecimentos básicos e 80 questões de conhecimentos específicos. Só que aqui, olha só, o peso era 1 e aqui o peso era 3. Então, olha só pensando nas provas aqui objetivas, vamos esquecer aqui a prova discursiva, só pensando então em prova objetiva, né? Eram questões do tipo assertiva. Então você tinha ali 320 pontos, né? Você tinha ali 320 pontos, né? 80 aqui vezes 3, 240, mais 80, então 320 pontos, dos quais a contabilidade geral e a contabilidade de custos, olha, representava 45 pontos. Então quanto que dá 45 de 320? Só para você perceber a importância de dominar a contabilidade, né? 45 dividido por 320 dá 14%. Então a contabilidade valia 14% da sua prova. Isso quer dizer que se você deseja a aprovação, é bom que você tenha um excelente desempenho nessas disciplinas. Isso se ela não aumentar ainda a sua relevância, né? Afinal, contabilidade geral, contabilidade de custos é sempre muito importante em fiscos estaduais. Veja aqui, por exemplo, que ela só pedia em termos de relevância para legislação tributária, e para a auditoria fiscal, que teve ali um peso muito grande nessa prova, acaba não sendo tanto comum. Então ela só perdia para a legislação tributária e para a auditoria fiscal, o que acaba não sendo tão comum. Então contabilidade é muito importante. Eu quero que você traga uma disciplina que claramente
em média, os concurseiros têm muita dificuldade como uma vantagem competitiva para você, né? Quando, em média, os concurseiros têm dificuldade em determinada disciplina e ela é tão relevante como é a contabilidade, isso acaba sendo uma grande oportunidade que você tem, uma oportunidade que você tem de largar na frente de muitos concurseiros. É só você dominá-la que certamente você já estará na frente de muitos concurseiros. Legal? Bom, dito isso, então já estamos aqui todos no mesmo barco, ou seja, sabemos que contabilidade é muito relevante, sabemos que, portanto, ela é uma disciplina que vai te trazer uma grande vantagem competitiva, afinal, em média, os candidatos têm muita dificuldade com essa disciplina. Então, olha só, para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento, olha, de 2018 a 2025 de tópicos cobrados pela banca Sebrasp. E já fiz vários estudos relacionados a apenas questões assertivas, apenas questões de múltipla escolha, apenas questões da área fiscal. E o que a gente percebe é que os temas mais relevantes e os temas menos relevantes, eles não se alteram muito. Eles não se alteram muito, é basicamente a mesma situação, ou seja, pouco importa se é uma questão de múltipla escolha ou uma questão do tipo assertivo, os temas mais relevantes acabam sendo os mesmos, os temas menos relevantes também. Isso quer dizer, portanto, que quando você for estudar, por exemplo, supondo que a sua prova será do tipo assertiva, você pode sim também filtrar questões de múltipla escolha, né? Porque a relevância dos temas ela é bem semelhante, tá bom? Bom, dito isto, olha só, eu trouxe aqui, são vários, né? São 57 tópicos cobrados nesse intervalo de tempo, 2018 a 2025. É muita coisa, tá? Quando você pega, por exemplo, provas da banca FCC para o mesmo período, você vai ter ali 30 e poucos temas cobrados. A banca Sebrasp aqui cobrou 57 temas. E olha só esse gráfico, depois eu vou enxugar, certamente você não está conseguindo ler direito, mas só para você ter uma ideia, o tema mais cobrado, ele representa aqui, olha, 11%, que é estrutura conceitual básica CPC 00, que inclusive na última prova da Cefaz DF foram 3 questões, né? Então daquelas 15 questões, 3 era sobre a estrutura conceitual básica, é muito relevante. E você tem aqui, olha, alguns temas, tiveram uma questãozinha só. Então aqui, ativo diferido, resultados de exercícios futuros, uma questãozinha só para cada tema. Então olha como é importante você compreender como você tem temas extremamente cobrados e temas que são pouco cobrados, para que você saiba justamente que você deve sim tratar esses temas de maneira desigual, focando grande parte do seu tema naqueles temas que têm maior probabilidade de cobrança, tá bom? Segundo tema aqui mais cobrado, por exemplo, olha só, balanço patrimonial, né? Então é claro que você vai tratar todos esses temas de acordo com a sua relevância, de acordo com o seu tamanho, para que você faça o seu planejamento de estudos aqui em contabilidade. Então você tem X horas de contabilidade até o dia da prova, tá bom? Você vai ter que dividir essa carga horária de maneira desigual para cada um desses tópicos, de acordo com a sua relevância, de acordo com a sua complexidade, de acordo com o tamanho daquele tema, percebeu? Então, olha só para a gente ter uma base, nesses anos que eu levantei, né, foram aí 7 anos, né, foram cobrados 57 tópicos, é muita coisa. A CESP ela é uma banca extremamente generalista, gostando, em regra, de cobrar questões mais teóricas, né? Muito embora às vezes ela também trabalha algumas questões práticas, mas em regra não há dúvida que são questões teóricas que ela gosta. Então, desses 57 tópicos cobrados, apenas 21, menos da metade, olha, apenas 21, menos da metade, dali o quê? 40%, né, dos tópicos respondem por 80% das questões. Então, olha que maravilha, a gente tem que conhecer quais são esses 21 tópicos, porque eles respondem por 80% das questões cobradas pela Sebrasp, sendo que os outros 36 temas respondem só por 20% das questões cobradas nesse período pela Sebrasp. Então a gente vai conhecer quais são esses tópicos, não é? São esses tópicos que você vai pegar lá 80% do estudo da contabilidade, você vai focar neles. E depois 20% do tempo de estudo de contabilidade você tenta buscar algumas questões desses outros tópicos, legal? Ah, professor, mas eu quero cobrir todo o conteúdo programático. Não há mais tempo para isso. Matematicamente não há mais tempo para isso.
Lembra lá, pega lá o seu pacote lá da Cefaz-DF da sua assinatura, faça lá um levantamento de quantas aulas você tem para estudar, multiplique ali em média por 4 horas, que é o tempo que leva para você ler o conteúdo, né? Não quer dizer que você consolidou, só para ler, só para conhecer, vai umas 4 horas em média. Vai ter aula que vai demorar mais, dependendo da complexidade do assunto, da sua facilidade com aquele assunto, mas coloca 4 horas, você vai chegar a essa conclusão que não dá tempo de estudar tudo. Então, necessariamente, você precisa otimizar o seu estudo. Legal? Então vamos conhecer esses tópicos. Então olha só, eu trouxe só aqueles tópicos mais importantes, né? Aqueles tópicos que a gente viu, aqueles 21 tópicos ali. Então o tópico mais importante, estrutura conceitual básica, chamada aí de CPC 00. CPC 00 ele é gigantesco, ele tem lá vários capítulos para você estudar com vários itens. Isso quer dizer então que agora você, após essa live, você vai entrar no site do CPC e vai sair lendo as literalidades do CPC 00? Não, não faça isso, porque se você olhar com uma lupa dentro do CPC 00, existem ali alguns capítulos, alguns itens dentro de cada capítulo que são mais cobrados do que outros. Então é bom que você faça ali o estudo por meio de questões, né? Então você vai pegar ali as questões aplicadas pela banca Sebrasp, vai perceber quais são os itens mais cobrados. Aí sim, tudo bem você pegar esses itens mais cobrados e destacá-los para depois ler as suas literalidades, mas aí você já sabe que aqueles itens são importantes. Então a estrutura conceitual básica é algo muito importante. Não tem muito o que se entender na estrutura conceitual básica, é basicamente memorizar aqueles itens mais cobrados, respondendo aí praticamente por 11% das questões. É muita coisa, pensando que, lembra lá, foram 57 tópicos cobrados. Então, se você dividisse linearmente para cada 57 dos tópicos, daria menos de 2% para cada um, né? Não dá para você pegar 2% do seu tempo e estudar cada um desses tópicos. Não, não tem sentido, porque tem tópicos que são cobrados mais do que outros. Então você vai tratar esses temas de maneira desigual. Depois você tem aqui, olha, questões sobre o balanço patrimonial, cerca de 7% das questões, né? Então ali são questões que você tem que dominar a classificação de contas, são questões que eventualmente trazem vários fatos contábeis e você tem que dominar os lançamentos contábeis desses fatos para que calcule lá o valor do ativo ao final do exercício, o valor do PL ao final do exercício, enfim, são questões aqui bastante genéricas, né? Eu coloco aqui em escrituração, além das questões literais sobre a escrituração propriamente dita, também questões sobre a ITG 2000 que tratam de escrituração, mas também questões envolvendo a escrituração de fatos contábeis típicos, né? Então, a escrituração contábil de fatos típicos é importante que você domine para provas da Sebrasp. São aqueles fatos que sempre são cobrados, né? Então a gente poderia falar de despesa antecipada, a gente poderia falar de duplicatas descontadas, a gente poderia falar de operações de pagamento ou recebimento de duplicata em atraso, com cobrança de juros ou de maneira antecipada com desconto. Enfim, são vários fatos contábeis que a gente poderia trabalhar aqui, tá bom? Na sequência, o que a gente vê o CPC 03, que trata da demonstração dos fluxos de caixa. Praticamente 6% das questões desse período são sobre o CPC 03. É muito importante que você conheça ali qual ou quais são os tópicos, os itens mais cobrados pela Sebrasp, lembrando que ela tem ali uma pegada mais teórica, por exemplo, né? Você que está acostumado a resolver questões da FCC sobre DFC, são questões bem práticas, né? Bem práticas, com cálculos. Agora a banca Sebrasp não, ela gosta de algo mais conceitual, muito embora, claro, ela também já cobrou questões práticas sobre a DFC. Na sequência, vemos aqui, olha, questões sobre o imobilizado. E aqui dentro tem questões também envolvendo cálculo de depreciação, né? Então aqui você tem que saber cálculo de custo de imobilizado, cálculo de depreciação, cálculo de valor contábil de um item, assim como aqueles itens relacionados a elementos que compõem o custo de imobilizado que estão lá no CPC 27, itens relacionados à baixa de imobilizado, relacionados à própria depreciação, à vida útil, enfim, são conceitos que a banca Sebrasp gosta de cobrar em suas provas. Na sequência, o que a gente vê de tema importante? DRE, demonstração do resultado do exercício, né? Praticamente ali 5%, quase empatado ali com o imobilizado. Então ali você tem que saber a estrutura da DRE, não tem como, né? Não tem como você acertar questões ali da DRE sem conhecer a sua estrutura, tanto a estrutura da Lei 6404, que pode ser cobrada, quanto a estrutura prevista no CPC
26. Quando o examinador ele te pede o resultado do exercício, lucro ou prejuízo, você nem precisa conhecer a estrutura da DRE. Você pega todas as receitas, todas as despesas, só uma diferença é o resultado. Agora, o problema é quando ele pede, olha, eu quero o resultado antes do imposto de renda, eu quero o lucro bruto, aí você tem que saber quais são as receitas, quais são as despesas que você deve ou não considerar naquele cálculo. Por isso que é importante você conhecer a estrutura da DRE. E praticando muito você acaba aprendendo, mas nem que seja na raça, né? Bom, olha só, muito embora eu tenha aqui conceitos iniciais de contabilidade, a grande verdade é que para provas da área fiscal, esse é um tema que perde relevância, né? Então, conceitos relacionados ao objeto, objetivo da contabilidade, campo de aplicação, equação fundamental do patrimônio, isso a Banca Sebrasp ela cobra muito em provas com o menor nível de complexidade. Para provas da área fiscal, ela acaba deixando um pouco de lado. Isso muito embora em algumas provas você tenha questões mais básicas. Estou aqui de cabeça lembrando, por exemplo, uma prova que caiu na Cefaz do Rio Grande do Sul, num órgão chamado CAGE, né? CAGE do Rio Grande do Sul, era auditor lá de controle interno, se não me engano. É um cargo lá que paga lá mais de 30 mil reais e caíram ali várias questões, né? Umas 4 questões sobre conceitos mais básicos, mas não é a regra. A regra é que na área fiscal o nível de complexidade é maior. Bom, CPC 26 é muito importante, eu diria que para a área fiscal ganha importância, tá? Ganha importância. Quando você pega questões aí dos últimos anos, o CPC 26 só está crescendo em termos de quantidade de questões. E o mesmo comentário que eu fiz quando falamos aqui do CPC 00, eu falo novamente aqui. O CPC 26 ele é gigantesco. Ele é gigante, tem muitos itens, não vale a pena você pegá-lo e sair lendo as suas literalidades. O custo-benefício é baixíssimo, né? O nível de atenção que você vai ter e de retenção de conteúdo vai ser baixíssimo, né? Então é importante que você conheça as questões do CPC 26 para que através delas você identifique quais são os itens mais cobrados. Muitas vezes as questões se repetem a todo momento. Aquele mesmo item é cobrado 2, 3, 4 vezes no mesmo ano, muitas vezes. Então é importante você conhecer quais são esses itens. Uma vez que você conheça quais são esses itens mais cobrados pela Sebrasp, aí sim, tudo bem você pegar exclusivamente para tais itens uma leitura literal, né, do CPC 26, mas exclusivamente para esses itens mais importantes, tá bom? Em relação aqui ao CPC 25, o que eu falo para você? CPC 25 muito importante, ele trata lá das provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Mesma coisa, muito grande, é ideal que você saiba quais são os conceitos mais cobrados. Em regra, questões da Sebrasp sobre o CPC 25 não são complexas, né? Bom, aqui em operações com mercadorias de CPC 16, que trata de estoques, eu quero aqui, olha, chamar a sua atenção. Por que eu quero chamar a sua atenção? Porque muito embora seja, sim, um tema aqui importante, né? Ele está aqui, talvez em 10º colocado, mas quando você foca a análise só para questões da área fiscal, ganha muita importância em operações com mercadorias. Eu já fiz, por exemplo, um gráfico só de questões do tipo assertiva da Sebrasp. Aí depois, em cima desse gráfico, eu colocava um outro gráfico só de questões de múltipla escolha. E depois colocava só de questões da área fiscal. O que você percebe é que, em regra, aqui os assuntos são bem semelhantes em termos de relevância nesses 3 cenários, com exceção de operações com mercadorias, né? Operações com mercadorias é gritante, como ganha importância quando você faz análise só pensando em área fiscal, e tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver operações com mercadorias com o seu dia a dia enquanto auditor fiscal, né? Enquanto auditor fiscal, afinal você vai fiscalizar o ICMS, né? E no próprio nome do imposto tá lá mercadorias, não é? Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação, aí o nome é infinito, né? Mas enfim, tem lá mercadorias, então tem tudo a ver com provas da Sebrasp, né? Você pega lá a área fiscal, cai muito isso, então ganha relevância, tá? Então isso aqui ganha relevância, mais relevante do que está aqui no gráfico para a área fiscal. Depois, atos e fatos contábeis, né? A classificação lá de atos e fatos contábeis, lembra dos fatos contábeis
permutativos, modificativos e mistos, né? Então isso aqui a banca gosta de cobrar. CPC 46, que trata de mensuração do valor justo, é importante você conhecer, é um CPC grande, né? Você tem que saber quais são os itens mais importantes para a provas da Sebrasp. Aliás, então perceba, né, que no final das contas, né, é importante sim você ter aqui um norte. Esse aqui é um norte muito bom que eu estou te dando aqui na faixa, né, essa consultoria gratuita, mas depois você tem que olhar com uma lupa cada um desses temas importantes, porque é um mundo ali dentro, né, e dentro desse mundo você tem ali poucos itens que são importantes para você. Questões de intangível, e aqui também CPC 04 são importantes, CPC 01 que trata de teste de equiparabilidade, também é importante para provas da Sebrasp, assim como instrumentos financeiros, né, estudo do CPC 48. Depois a gente tem aqui o CPC 09, que trata da demonstração do valor adicionado. Eu vejo aqui, olha, eu separei questões de DRA. Julguei tão importante que eu separei do CPC 26, né? Porque lá nos meus materiais a gente analisa as questões de DRA dentro do estudo do CPC 26. Então veja que o CPC 26 ele ganha relevância se você juntar aqui essas questões de DRA. Ele vai subir algumas posições aí certamente. CPC 12, que trata de ajuste a valor presente. CPC 15, que trata de combinação de negócios. É importante você saber calcular goodwill, é importante você saber calcular o ágio mais-valia, ganho por compra vantajosa, né? É importante. Questões de balancete de verificação. A banca Sebrasp gosta de cobrar mais em provas com um nível de complexidade menor do que da área fiscal, e regimes contábeis também, tá bom? Então esses são os temas mais cobrados. E os outros temas, lembra lá, aqueles outros 36 temas, também podem e certamente serão cobrados, mas aí lembra lá de fazer um planejamento de estudos racional, né? Racional, 80% do seu tempo eu quero que você estude esses temas. 20% do seu tempo você vai estudar esses outros temas. Ah, mas não vai dar tempo. Não, não vai dar tempo mesmo, a gente já conversou sobre isso. Não vai dar tempo. Agora, se você está pensando no longo prazo, vai lá, estuda sem preocupação, sem olhar relevância. Você está pensando no longo prazo, daqui 2 anos eu quero ser aprovado, beleza, estuda lá de maneira tranquila, né, sem pressa, sem analisar relevância, tudo bem. Você vai estar estudando de uma maneira ali regular, genérica, pensando em todas as bancas. Agora, aqui não, aqui a gente já está pensando em banco o quê? Em banca Sebrasp. Eu já sei que a Sebrasp vai ser organizadora da Cefaz-DF. Então, se esse é o seu sonho, se você quer ser auditor ou auditora fiscal da Cefaz-DF, você tem que ser racional nas suas escolhas. Bom, eu coloquei só esse gráfico acumulado para você perceber então, olha só, que seja, eu fiz aqui um corte em 80%, lembra lá aqueles 21 temas que aí estão, então você vai fazer um corte, então 80% do tempo de estudo para esses temas que estão aqui à esquerda, e os outros temas, olha só, os outros temas, 20% do tema. Ah, muita coisa, sim, é muita coisa mesmo, fazer o quê? Aqui é achar uma agulha no palheiro, né? Agora aqui não, aqui a gente está estudando de maneira direcionada para os temas que realmente importam para a gente. Legal? E vamos fazer aqui, olha, mesma coisa para contabilidade de custos. Como você vai otimizar o estudo da contabilidade de custos? É a mesma história, é o mesmo cenário. Agora, a contabilidade de custos, é claro que é uma disciplina muito menor, não são tantos tópicos, né? Se você pegar lá um curso regular de contabilidade de custos, ele vai ter o quê? 4, 5, no máximo 6 aulas. Aliás, o custo-benefício de estudar contabilidade de custos é altíssimo, dos maiores que a gente tem em concursos, né? Porque são poucas aulas para estudar. Em regra, você tem uma quantidade significativa de questões em prova. Lembra lá que eram 15 questões, né? 15 questões de contabilidade geral e de custos. Na última prova, salvo engano, foram 6 de custos e 9 de geral e avançada, né? Então, um curso de geral e avançado você tem 30, 35 aulas, ao passo que um curso de contabilidade de custos você tem 5 aulas. Então, olha só que discrepância, né? Olha que discrepância. Era muito mais fácil você acertar lá as 6 questões de contabilidade de custos, que são só 5 aulas, do que você aceitar 9 questões de contabilidade geral e avançada, porque você tem lá 30, 35, 40 aulas para estudar, não é? Então o custo-benefício de estudar a contabilidade de custos é altíssimo, altíssimo, né? Não deixe de estudar a contabilidade de custos. Infelizmente a última prova, né? Não só de contabilidade de custos, mas a de contabilidade geral e custos, né, da Cefaz-DF, no meu entendimento, ela foi muito mal elaborada, né?
muito mal elaboradas, se não me engano foram 3 questões anuladas, e algumas questões lá com gabaritos duvidosos, enfim, a gente vai analisar a questão, as questões cobradas na última prova nessa aula, mas enfim, né, tomara aí que a Banca Sebrasp capriche melhor nessa próxima prova. Então olha só o cenário que a gente tem aqui, para a contabilidade de custo. Lembra que eu falei? É uma disciplina menor, então você tem menos tópicos para a cobrança, né? Então foram 15 tópicos cobrados nesse período que eu fiz a análise, dos quais 9 deles, né, 9 respondem por 82%. 82%. Então, da mesma forma, você vai focar maior parte do seu tempo, por exemplo, 80% do seu tempo de estudo de contabilidade de custo para esses 9 tópicos. E os outros 6, você vai lá pegar 20% do seu tempo e estuda eles também, afinal você também quer tentar ali aceitar as questões sobre esses tópicos menos relevantes, mas que já foram cobrados. Então vamos conhecer aqui quais são esses tópicos, tá bom? Então olha só, tópico mais cobrado, né? Mais cobrado aqui, praticamente empatados aqui os 3 primeiros colocados, mas vamos lá na sequência. Primeiro, classificação de custos, né? Você tem que saber, então, você tem determinado custo, se ele é indireto, se ele é direto, se ele é fixo ou variável. Isso aí é extremamente importante, não só para você aceitar essas questões diretas, mas também você tem que saber isso para dominar toda a contabilidade de custos, né? Então, classificação de custo é pré-requisito para você aceitar questões. Sejam questões aqui mais diretas, mais objetivas, apenas sobre a classificação de custos, mas também para você dominar a disciplina. É fundamental que você domine tanto a terminologia aplicada à contabilidade de custos como a classificação de custos. Algo bem simples, né? A parte teórica de contabilidade de custo é pequenininha. Muitas vezes com uma página só você leu a teoria daquele tema, depois é resolver questões. Ponto de equilíbrio, olha lá como a Sebrasp gosta de ponto de equilíbrio, né? Então, ponto de equilíbrio contábil, principalmente, né? Mas os demais também, representando aí mais quase 13%, né? Então, bastante importante você dominar. Depois, custeio por absorção, né? Custeio por absorção, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? Mas aí a questão de prática, né? Questão de prática, quem domina muito a lógica, né? Quem tem facilidade com raciocínio lógico não tem dificuldade com custeio por absorção, porque é basicamente raciocínio lógico ali, desde que você conheça, claro, a classificação de custos. Depois que você fez essa classificação de custos, né, a distribuição daqueles custos indiretos aos produtos mediante rateio, você vai ter algum critério de rateio e você vai trabalhar aquilo logicamente. Então, custeio por absorção é muito importante. Note que esses 3 temas somados, né, você tem praticamente 40% só com 3 temas. Então dá para você garantir esses pontos de custos aí de uma maneira mais tranquila, né? Você tem claramente ali alguns poucos temas sendo frequentemente cobrados, então é mais previsível, né? Bom, na sequência a gente tem custo padrão, salvo engano, na última prova tivemos uma questão de custo padrão, o pessoal tem bastante dificuldade com custo padrão, quem estuda comigo domina. Depois você tem terminologia, então olha só, a terminologia, além de ser fundamental para que você domine a disciplina como um todo, ela também acaba sendo importante para aceitar questões objetivas sobre terminologia, né? O que é custo, o que é investimento, o que é despesa, lembra? Os conceitos de perdas também. Depois você tem questões que comparam sistemas de custeio, então eventualmente uma questão que compara ali custeio por absorção, custeio variável, se eu salvo engano também, na última prova a gente teve uma questão desse tipo, lá na Cefaz-DF. Questões de margem de contribuição. Então, olha que interessante, margem de contribuição é importante não só para essas questões diretas só sobre margem de contribuição, mas também é importante para as questões de ponto de equilíbrio. Afinal, a margem de contribuição é essencial para você calcular o ponto de equilíbrio. Então, margem de contribuição é essencial, tá? Depois a gente tem aqui, olha, custeio variável, você tem departamentalização, né? Quem domina custeio por absorção, em regra, não tem dificuldade com departamentalização. Tem custeio ABC, equivalente de produção, conceitos iniciais ali de contabilidade de custos, né? Alavancagem operacional, markup e custeio RKW, né? Então, você vai fazer um corte lá também nos 80%, né? Então, por exemplo, faz um corte aqui, olha, esses temas aqui da esquerda, você vai pegar 80% do seu tempo de estudo
para a disciplina de contabilidade de custo e vai focar neles. E o que sobrar de tempo, 20% do seu tempo, você tenta angariar aqui alguns pontos nesses temas menos cobrados. Ah, mas bem na minha prova pode vir 2 questões de RKW? Cara, pode. O examinador pode fazer o que ele quiser no dia da sua prova. Mas a gente tem que ser racional, tá? A gente tem que ser racional. Ah, vou sair lendo algo que nunca foi cobrado em prova. Para quê? Se nunca foi cobrado em prova, nem te interessa, não existe no nosso mundo. A gente está aqui para aceitar a questão de prova, não é? Bom, e aqui eu coloquei, a gente vai analisar daqui a pouco essas questões, as 15 questões que foram cobradas, eu coloquei aqui uma provocação para você, né? Então daqui até o dia da prova, então nessa reta final, a gente já está numa reta final. A Banca Sebrasp foi escolhida. E agora o que faz muito a diferença, né? O que faz muito a diferença daqui até o dia da prova é você otimizar o seu estudo. É otimizar o seu estudo. É você conhecer esses temas mais relevantes e batalhar por eles. Enquanto que muitas vezes outros candidatos por aí, grande parte deles pensam assim, ficam naquela noia, eu quero estudar todas as aulas, eu quero fechar o conteúdo programático do edital que será publicado. No mundo ideal, legal, bato palma para você que deseja estudar todas as aulas, eu bato palma para você que deseja estudar todo o conteúdo programático, mas a gente não está mais no mundo ideal, a gente não está mais pensando em longo prazo, a gente está correndo contra o tempo, essa aqui é a realidade. Você já tem banca contratada, o próximo passo é a publicação do edital, depois você vai ter a aplicação da prova. Então, nesse momento, é fundamental que você estude de uma maneira otimizada. Eu já te dei aqui o caminho das pedras, já te dei quais são os tópicos mais importantes, pensando em provas da Sebrasp, tanto para contabilidade geral, aqui também a avançada, e contabilidade de curso. Então você prefere nessa reta final seguir sozinho ou com uma orientação, né, com uma orientação de um especialista, né? Então se você quiser estudar comigo, não, quero estudar com você através do seu curso, porque eu sei que ali já vai estar mastigado. Eu tenho um curso de questões comentadas, para a Cefaz DF, em PDF, também em videoaula, completaço para você, onde eu analiso ali por temas as questões cobradas. Aliás, eu quero até mostrar aqui para você um pouco, depois eu vou responder as dúvidas, mas eu quero mostrar para você um pouco a minha plataforma. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, olha. Essa aqui é a minha plataforma, aliás, nova plataforma, né? Não mostrei ainda para ninguém essa plataforma, né? Comecei aqui esse mês passado. Então tá carona aí do Netflix, né? Olha lá que maravilha que tá a plataforma. Só deixa eu colocar aqui na tela para você só ver como é que tá a minha plataforma, né? Esse aqui é um perfil que eu tenho aqui de administrador. Tô sem mouse aqui, complica a minha vida. Mas enfim, aqui na minha plataforma, né, nesse caso aqui eu tenho acesso a todos os cursos, né? Você só vai ter o curso que você adquiriu, né? Então, por exemplo, aqui, olha só, você tem cursos regulares no meu site. Esses cursos regulares para quem está começando a estudar agora, né? Então tem contabilidade geral, tem avançada, tem contabilidade de custos, tem análise das demonstrações contábeis. Tem os cursos retas finais, né? Cefaz Goiás, Rio Grande do Norte. Tem Cefaz DF aqui, olha. Então Cefaz DF. Dá uma olhadinha aqui só para você conhecer a estrutura aqui do curso, né? Então você tem aqui, olha, aulas divididas por... Você tem aulas aqui divididas por temas, né? Então aula 01 sobre conceitos iniciais, né? Aula 2 você tem CPC 00, aula 3, né? CPC 00, que é o mais importante que a gente viu. Aula 3, natureza das contas e fatos contábeis. Essas aula 1 e aula 3 é mais para a gente formar a base, né? Dos alunos que não tem tanta base assim formada, para a gente matar depois os demais temas. Então veja que tá, olha só, aqui você tem falta postar mais uma aula ainda, que é a aula 19. A aula 19 é de custos, não foi postada aqui, depois eu vou postar ainda. Então olha só que maravilha. Vou entrar aqui uma aula só para você ver. Só para você ver aqui, ó. Vou entrar em uma aula aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, CPC 00. Vamos ver aqui como é que tá essa aula aí do CPC 00. Então o que você tem aqui, olha? O que você tem aqui na aula do CPC 00? A primeira aula, deixa eu ficar aqui com vocês. A primeira aula aqui eu sempre coloco o PDF. Então olha lá, faça o download do PDF e comece a estudar agora mesmo. Então se você clicar aqui, você vai ser levado ali ao PDF, né? Então você pode baixar esse PDF, né? Para você estudar tranquilamente. Deixa eu baixar aqui.
esse PDF, só para a gente conhecer esse PDF, né? Só para você conhecer essa estrutura desse PDF. Então, o que a gente tem nesse PDF? Olha só. Vou aqui para o gabarito só para a gente ver quantas questões são comentadas só nessa aula, hein? Só nessa aula a gente vai comentar 126 questões. Será que é atualizado? Vamos ver, eu vou procurar aqui, ó, 2025, para ver quantas questões. Então, olha só, tá aparecendo ali, não sei se você tá vendo, eu tô na frente, né? Tá aparecendo aqui, olha, o número 62. Isso não quer dizer que tem 62 questões, né? São 31, porque a lista de questões acaba dobrando o número. Então, dessas questões que a gente viu ali, olha, 31 questões de 2025. Então, olha que maravilha. Das 126 questões, 31 de 2025. É bastante coisa, né? Então, tá bem atualizado, né? 2024, olha só, mais 28 questões. Então, enfim, tá bem atualizado, tá? Só para você conhecer a estrutura. Vamos lá para as questões comentadas. Muitas dessas questões comentadas, elas possuem vídeo aqui pelo PDF mesmo, tá? Aqui pelo PDF mesmo. Então, por exemplo, essa primeira questão, veja que eu já identifico para você a relevância do tema, né? Olha aqui, olha, tem ali a relevância 5 estrelas. Então, uma escala de 1 a 5 estrelas é muito relevante. Então, eu coloco essa relevância aí para você também, tá? Então, um tema bastante relevante, aí você vai descendo aqui. Eu sei que essa questão não tem vídeo correspondente, né? Porque se tivesse, ele teria um QR Code. Olha lá, essa segunda questão ela já tem um vídeo correspondente. Se você clicar nesse QR Code ou mesmo nessa figura aqui, ou ainda, né, se você escanear esse QR Code, você vai para o vídeo correspondente. Então, dentro do PDF, eu já indico várias questões que têm vídeos correspondentes. Deixa eu ver aqui, olha, quantos vídeos tem, só para a gente ter uma ideia de grandeza, né? Ah, professor, colocou um vídeo lá só para falar que é curso em vídeo. Calma, calma. Olha só, nessa aula a gente tem 20 questões comentadas, né? No PDF, né? Depois eu vou te mostrar que tem ainda outra possibilidade de vídeos, tá? Então só nesse PDF são 20 vídeos. Por que eu não comento as 120 questões? Porque senão eu ficaria um curso gigantesco e muito caro. Não tem sentido eu ficar comentando todas as questões, tá? Mas olha só, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui para você ver lá a aula sobre o CPC 00. Então a primeira aula, lembra que é o PDF. Só que veja que eu tenho aqui, olha, um curso totalmente à parte, onde eu pensei naqueles alunos que gostam só de vídeo. Sabe aquele aluno que gosta do vídeo? Tem gente que gosta. Eu acho que vale a pena você estudar pelo PDF e recorrer à videoaula se necessário. Mas tem gente que gosta de vídeo. Então, dentro desse curso da Cefaz DF, você vai ter um vídeo completo, mas mais de 20 horas de conteúdo é muita coisa. 20 horas de conteúdo de questões é muita coisa, tá? Mas muita coisa mesmo. Então, vai ter mais de 20 horas de videoaula. Só videoaula. Videoaula de questões da Sebrasp. Então, por exemplo, aqui, só nessa aula do CPC 00, deixa eu ver aqui quantos vídeos são. Cada bloco tem 30 minutos, olha só, você tem 5 minutos. Aliás, 5 minutos. 5 vídeos, né? 5 partes só de questões. Aí são só questões mesmo, né? É muita questão mesmo. Então, olha só para você ter uma ideia. Você tem aqui, olha, o material complementar, né? Você tem a lista de questões que são comentadas. Vamos ver quantas questões são comentadas? Eu não me lembro. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Pegar o gabarito. 66 questões. Então, olha lá. Lá no PDF, lembra que eu comentava 21 questões. Aqui no curso em vídeo, eu comento 66 questões. É muita coisa, pessoal. É muita coisa mesmo. Só de um tema, 66 questões. É muita coisa. E eu também disponibilizo aqui para vocês, olha que legal, os slides anotados, né? Então você tem acesso aqui, olha, a lista de questões e os slides anotados. Então, ao longo da aula, eu fui anotando esses slides, né? Eu fui fazendo as minhas marcações. Então, você também tem acesso a essas anotações. Legal? Então, olha só que completo. Você que gosta de PDF, você tem lá o PDF completaço, com os comentários textuais e também, para algumas questões, você tem os vídeos já indicados. Porque muitas vezes você está lendo ali o PDF, pintou uma dúvida, já tem ali o vídeo, não precisa ficar procurando lá no curso em vídeo, se eu também comentei aquela questão, não, já está tudo indicado no PDF. Agora, o aluno que gosta só de videoaula, vai ter lá um curso de mais de 20 horas. Eu estimo até em cerca de 30 horas, mas eu vou prometer 20, porque eu sei que eu vou conseguir cumprir com mais do que isso, né?
vou conseguir certamente cumprir com mais que isso. É melhor eu criar uma expectativa de 20 horas e entregar 30 do que falar 30 e entregar 20. Então eu falo de 20 horas, mas certamente vai ter mais do que isso. Então é muito completo, tá, pessoal? E essa plataforma, ela tá bem legal, tá? Muito legal mesmo. Vai ter, inclusive, inteligência artificial aí para você tirar suas dúvidas, né? Claro que eu também fico à disposição, mas eventualmente você consegue tirar sua dúvida ali pela própria inteligência artificial, que ainda não está disponibilizada, está em fase de teste, mas logo estará. Então por isso que eu fiz aquela provocação. Você prefere nessa reta final seguir sozinho ou ser orientado por especialistas? Se você quiser ser orientado por mim, seja muito bem-vindo. Dá uma olhada na descrição desse vídeo. Tem ali justamente esse curso da Cefaz DF para você estudar de maneira otimizada. E claro que dentro daquele universo de aulas que a gente tem, os assuntos mais cobrados, eles têm mais questões. Então veja que de certa forma ali já é um planejamento de estudos. Afinal você vai ter ali temas mais relevantes com mais questões, tá bom? Então eu já fiz toda essa análise. Deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida só para a gente prosseguir. Só lembrando que hoje a gente vai aqui resolver questões, hein? As 15 questões da última prova. Só deixa eu ver se tem alguma dúvida para que a gente possa continuar. O Anderson, ele fala: professor, há um cupom de desconto para os alunos das 7 fontes para aquisição do seu curso de questões da Cefaz DF. Anderson, eu sempre concedo cupom de desconto. Nesse caso específico eu não vou conseguir, por quê? Por uma questão de limitação técnica, né? Essa plataforma, eu acabei de alterar os meus cursos para ela e a possibilidade de inserção de cupom de desconto ainda não existe, ela está sendo implementada. Então, se tivesse a possibilidade de você inserir cupom de desconto, eu daria com o maior prazer aqui para os alunos esse cupom de desconto, mas eu simplesmente não consigo por uma questão técnica. Assim que a plataforma tiver essa possibilidade de inserção de cupom, quem me conhece sabe, eu sempre prestigio os meus alunos, as pessoas que me acompanham, mas infelizmente nesse momento eu não consigo te conceder um cupom, tá? A Maria pergunta se nessa plataforma tem assinatura, né? O acesso a esses cursos ele é por 365 dias, mas como vocês viram, vocês podem baixar essas aulas, né? E portanto consumi-las quando e onde quiserem, tá bom? Mas assim, assinatura de todos os cursos eu não tenho. O que eu tenho lá no meu site, né? No meu site, se você for lá em igorsintra.com.br, você tem os combos, né? Então você tem ali descontos em função de aquisição de combos. Então tem combos de questões, tem combo de cursos regulares, enfim, são vários combos lá. A Caroline fala: olha, nas aulas específicas por tema são quanto tempo médio para cada? Depende, né? Vocês viram ali que são 5 vídeos, 5 blocos para o CPC 00, então ali você vai ter 2 horas e meia, né? Só desse tema. Agora, certamente você vai ter aulas ali com vários temas, com 8 temas, aulas de 2 horas no total, porque são temas menos relevantes. Então depende muito. Por exemplo, estou lembrando aqui de cabeça, natureza das contas, você tem 1 hora de questões. São 2 blocos. Depois vem fatos contábeis, se não me engano são 5 blocos de fatos contábeis, a gente mata bastante ali, aproveita para fazer vários lançamentos contábeis, enfim. Então depende muito da relevância de cada tema. Quanto mais relevante é o tema, mais questões tem, maior a carga horária de vídeo, tá bom? Maria. Deixa eu ver aqui, o José Martins. Melhor curso para aprender teoria e prática com macetes de resoluções que servem para a primeira fase, velocidade de cálculo, e responder na segunda fase, fundamentação teórica. Testado e aprovado. Muito obrigado aí pela mensagem, ô José, porque uma coisa é eu falar que meu curso é bom, mostrei, outra coisa é o aluno falar, né? Aliás, eu até coloquei aqui alguns depoimentos, eu não vou ler todos os depoimentos, coisa chata ficar lendo depoimento, mas enfim, quem quiser ler esses depoimentos, depois vai lá no meu site, tem uma seção só de depoimentos, mas eu coloquei aqui, olha, primeiro colocado lá do ISS Niterói, Thiago Castro, estudou por meio dos meus materiais de questões, nesse caso da FGV, né? Segunda colocada no concurso da Cefim Rondônia, estudou também pelos meus materiais, né? Então eles falam aqui sobre as qualidades dos meus materiais, né? Muitos deles estudaram através dos cursos regulares e também através dos cursos de questões, como é no caso aí desse curso da Cefaz DF, cujo link está na descrição desse vídeo.
segundo colocado aqui na Cefaz Rondônia, né? Esse aqui é de auditora, essa aqui era para o cargo de contadora, né? Também estudou comigo, olha lá, ele fala, o diferencial desses cursos eu foco na banca, né? Então eu sempre faço esses cursos ali pós definição de banca ou pós edital, porque faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Lucas Romero Assunção, né? Terceiro colocado lá na Cefaz Goiás. O Lucas é um dos proprietários aí da Gurujo, né? Estudou comigo também lá para a Cefaz Goiás, né? Também para a Cefaz Santa Catarina. Nesse caso eram cursos da FCC. Ricieri estudou ali para vários certames comigo, né? Aprovado na Cefaz Santa Catarina, Rio Grande do Sul, TCE Santa Catarina e Paraná. Estudou comigo através dos cursos de questões. A Carla Tiemioso lá, primeira colocada da Cefaz Santa Catarina, estudou comigo também. Olha lá, vai direto ao ponto, dá o caminho das pedras. É isso que eu faço justamente nos cursos de questões. Mais recentemente, Thiago Wang, né? Aprovado em vários, né, certames, né? Cefaz Mato Grosso, Cefaz de Minas, Cefaz Amazonas, ISS Aracaju. Teve mais um aí que recentemente ele foi aprovado, esqueci de colocar aí. Também estudou, olha lá, utilizou apenas os meus materiais, né? Tanto regulares quanto de questões. Enfim, tem vários depoimentos lá no meu site, não quero perder muito tempo com isso. E aqui a gente vai começar a analisar as questões da Sebrasp cobradas na última prova. Eram 15 questões, a gente vai analisar aqui. Claro, não é uma análise aqui completa, né? A gente vai ser mais objetivo, né? Mas só para você conhecer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida antes da gente começar a analisar as questões. O Jack fala: boa noite, professor. Qual o livro didático que o senhor sugere para estudarmos contabilidade de custo em paralelo com o seu curso? Olha, o meu curso de contabilidade de custo, ele foi feito, né? Tem lá no meu site um curso regular de contabilidade de custo. Se você nunca estudou contabilidade de custo, eu não sugiro que você vá direto para as questões. Pega lá o curso, porque a parte teórica de contabilidade de custo ela é muito pequena, né? Lá no meu site, inclusive, né? Todo o curso de contabilidade de custos, ele está lá em PDF e também em videoaula, tá? Já tem lá tudo completo, todas as videoaulas. Um curso completo em vídeo, só vídeo. Então, vale muito a pena, porque a carga horária teórica é bem baixa e basicamente resolver questões. Então você consegue se virar só com o meu curso, tá bom, ô Jack? Agora você fala, preciso ter um livro didático? Cara, eu acho que não. Eu acho que você não precisa. Mas se você quiser, aí eu indico esse aqui, ó. Eu indico esse aqui, não precisa, tá? Mas se você quiser, você pode investir nesse aqui, o livro de contabilidade de custos do Papa aí da contabilidade, Eliseu Martins. Mas, de novo, você não precisa. Os meus cursos, eles foram elaborados com base no que as bancas cobram e muitas vezes também com base aqui no próprio livro do Eliseu. Eu falo isso tranquilamente porque eu cito, inclusive, muitas vezes, literalmente o que ele escreveu, né? Então, todo aplauso aí pro Eliseu, né? Essa aqui é a Bíblia do contabilidade de custos, tá bom? Mas não precisa, mas se você quiser para ter ali uma referência, ótimo, excelente livro, tá bom? O Marcos pergunta se vai ver se eu vou ter desconto na Black Friday para os meus cursos de questões. Não, eu nunca fiz Black Friday, tá? A Black Friday, no meu entendimento, ela é muito válida para produtos, por exemplo, que não sair de linha, né? Então você vai comprar um celular, comprar um Samsung S25, porque daqui a pouco vai ter o 26, enfim, aí você queima esse estoque, né? Eu não vejo sentido em queimar estoque no meu caso, né? Eu acho que seria depreciar meus próprios produtos, então não vejo sentido. Agora, o que eu vou fazer na Black Friday, eu vou oferecer o método FIBO, que é o meu acompanhamento de estudos de contabilidade, onde eu faço as metas de estudo com base nos meus materiais para os alunos que têm dificuldade em contabilidade. Não vou diminuir o preço, eu não vejo sentido em ficar diminuindo o preço, mas eu vou ter um bônus muito especial, né? Um bônus que eu diria que é intangível, né? Eu até vou colocar um preço lá nesse bônus para o aluno perceber o valor que ele tem, mas é algo que você não vê no mercado, tá? Não posso dar aqui nenhuma pista do que é, mas enfim, eu acho que vai ser algo bastante atrativo para os alunos que têm dificuldade em contabilidade geral e avançada, né? Então, se de fato esses alunos têm dificuldade, e essa vai ser uma oferta que na minha visão vai ser imperdível, tá? Mas não vai ter desconto de valor, vai ser esse bônus, né? Que acaba sendo, né? Porque existe um valor nesse bônus, um valor muito grande, e se você colocar isso na balança, acaba que de fato eu estou dando ali um desconto de valor.
Mas isso eu vou deixar para explicar em um outro momento, tá? A Black Friday vai ser provavelmente no dia 21, sexta-feira. Deixa eu ver aqui. A Caroline fala, olha, para ver as estrelas de relevância do tema, precisa abrir o PDF ou tem como ver por fora, né? Você tem que abrir o PDF, né? Aí essa análise, né? Essa análise de relevância eu acabei de fazer para você, né, Caroline? Então você tem ali os temas das aulas, você consegue identificar os temas da aula na capa, né? Lembra lá na capa aqui, olha, deixa eu... Na própria capa aqui você consegue ver... Você consegue aqui ver, tá vendo? Qual que é o tema de cada aula. Então aí você vai direto ao ponto. Você já sabe quais são os temas relevantes, você vai direto ao ponto. Legal? Bom demais. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O Fernando ele já está pensando lá na revisão, lá na semana da prova, né? Aí a gente vai ver lá no futuro, tá? Vai depender aí da demanda, né? De quantidade de alunos que eu tenho, eu posso promover aí uma revisão fechada para os alunos, né? Que confiaram aí no projeto, que adquiriram o curso, né? Então, dependendo da demanda, né? Se tiver ali uma quantidade razoável de alunos que adquiriram esse produto, sim, eu vou fazer ali na faixa, né? Para esses alunos uma revisão, tá bom? O Fernando fala aqui da Cefaz Goiás, né? São bancas distintas, tá bom, Fernando? A FCC, ela realizou a última prova e vai realizar a próxima prova da Cefaz Goiás. A mesma coisa aqui para a Cefaz DF. Sebrasp realizou a última e vai realizar a próxima. Então são pegadas totalmente distintas, né? Não tem sentido a gente olhar para a prova da Cefaz Goiás se não é a mesma banca, né? São pegadas totalmente diferentes. Legal? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver as questões. Onde que está minha caneta? Perdi minha caneta, tá aqui. Então vamos lá, vamos resolver então essas questões, né? Essas 15 questões da última prova, tá? Só lembrando que aqui, né, eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo, porque o seu tempo aí é bem precioso, né? Eu não quero aqui ficar 1, 2 horas com vocês resolvendo questões, né? Então a gente vai tentar ser um pouquinho mais objetivo. Então vamos lá. Olha só, a primeira questão cobrada aí em 2020 diz o seguinte: para ser útil, a informação contábil deve concomitante, ser relevante e representar com fidedignidade. Lembra que essas aqui são as duas características fundamentais, né? A realidade de reportagem. Então isso aqui é perfeito, né? Aí ele fala, olha, nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomarem boas decisões. Bom, para mim isso aqui está absolutamente correto, né? Mas a questão ela foi anulada, né? Ela foi anulada talvez por uma questão de literalidade, né? Pô, a banca Sebrasp não anula tantas questões absurdas e anulou essa aqui só por uma questão que não era literal, mas tudo que ele falou aqui é verdade, né? Então não vejo motivo para anular. Foi só por uma questão, na data da publicação do edital, a estrutura conceitual básica vigente era R1, depois passou a ser R2, ela não era literal, mas tudo que ele falou é verdade, então não tem mínimo sentido ele anular essa questão, mas ele anulou. Eu trouxe aqui para vocês, né, a redação da estrutura conceitual básica R2, que ele fala justamente sobre isso, olha, as informações devem ser relevantes e representar fidedignamente, né? O que pretendem representar para serem úteis, não é? Então são as duas características qualitativas aqui fundamentais, né? Fundamentais. Ele fala, olha, ele só faz aqui uma reflexão, olha, nem a representação fidedigna de um fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de um fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomar boas decisões. Então, no meu entendimento, foi justamente o que ele falou na assertiva, então para mim ela está absolutamente correta, mas enfim, a questão foi anulada, sabe-se lá por quê, né? Sebrasp, sei lá, estava precisando anular para chamar alguém, anulou, né? Enfim, vamos lá. A próxima questão também foi anulada, né? Olha que maravilha, hein? Ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando aumentos dos benefícios econômicos e como os tais não diferem em natureza das receitas. No meu entendimento também é uma questão correta, mas da mesma forma a questão foi anulada por não ser literal.
Não concordo com isso, né? Essa discussão ela estava no CPC 00R1, R1, né? Lembrando que a gente está no R2 atualmente, mas está lá. Enfim, não vejo erro nisso. Olha o que ele fala lá na discussão de receitas. A definição de receita, olha só, abrange tanto as receitas propriamente ditas quanto os ganhos. Ele fala, a receita surge no curso das atividades usuais da entidade, é designada por uma variedade de nomes, como vendas, honorários, enfim. Aí ele fala, olha, ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais. Olha só, ele fala que podem ou não, que ele só falou, podem ou não também. Falou na definição de receita, tudo que ele falou tá aí, meu. Enfim, o examinador viajou, né? E como os tais, olha, não diferem em natureza das receitas. Foi justamente aí o que o examinador cobrou, cara. Enfim, o examinador optou pela anulação da questão. Aí eu pensei, será que era porque era o R1 e atualmente a gente está no R2? Mas na época da aplicação da prova, a gente já estava com o R2, mas na publicação do edital era o R1, então não tinha sentido anular. Mas enfim, ele anulou. Eu não vou ficar chorando aqui as pitangas, né? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ele fala, ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou PL, deve-se atentar para sua essência subjacente, né? Essência econômica, e não apenas a sua forma legal. Isso aqui está correto, né? Isso aqui é absolutamente correto. Isso aqui está lá na discussão da representação fidedigna, né? Olha só. Ele fala, relatórios financeiros representam fenômenos econômicos em palavras e números. Para serem úteis, as informações não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência, olha lá, a essência dos fenômenos que pretendem representar. Ele fala, em muitas circunstâncias, a essência de fenômeno econômico e sua forma legal são as mesmas. Se não forem as mesmas, fornecer informações apenas considerando a forma legal não representaria fidedignamente o fenômeno econômico. Então aqui ele está falando da essência sobre a forma, a gente analisa a essência daquele fato e não simplesmente o que está escrito no papel, e não simplesmente a forma legal. Então veja que está absolutamente correta essa assertiva. Vamos para a próxima questão. Olha lá, determinada entidade contratou 2 funcionários para a área de vendas no primeiro dia do mês. Chegou no dia 15, esses 2 funcionários receberam adiantamentos de 30% dos salários a que tinham direito no mês. O restante foi pago no 5º dia útil do mês subsequente. Então ele fala, os adiantamentos pagos no dia 15 são fatos modificativos de jeito nenhum, né? Fato permutativo, né? Então olha lá, isso aqui está errado, né? Vamos fazer aqui uma linha do tempo, olha, numa linha do tempo. Eu contratei o sujeito no dia 1 de janeiro de X0, né? E ele vai trabalhar para mim até 31 de janeiro de X0, né? Por exemplo, o que vai acontecer aqui no dia 31 de janeiro de X0? É o momento em que eu faço a apropriação da despesa. A apropriação da despesa. Então, note que a despesa ela será considerada no resultado só no dia 31. Em regra, as entidades pagam os seus funcionários lá no 5º dia útil do mês subsequente, né? Então, em regra, aqui vai haver o pagamento. Mas nesse caso, veja que eu adiantei 30% dos salários no dia 15. Então aqui chegou no dia 15 de janeiro de X0, rolou um adiantamento. Então só para a gente ter valores, suponha que o salário desses caras é de R$10.000, eu adiantei 30%. Então qual que vai ser o lançamento do dia 15 de janeiro de X0, data do adiantamento? Bom, se eu paguei, eu creditei aqui bancos, caixa, enfim, fiz um pagamento lá de R$3.000, não é? Então olha lá, isso aqui diminuiu o meu ativo. Eu vou debitar aqui um ativo, adiantamentos de salários, R$3.000, que está lá no ativo. Está lá no ativo. Então veja que isso aqui é um fato que permutativo, conforme a gente disse, né? Permutativo. Qual que vai ser o lançamento aqui do dia 31 nesse caso? Olha, 31 de janeiro de X0, já para a gente fazer uma análise completa. Aqui eu tenho a apropriação da despesa, lembra? Então eu vou debitar a despesa salarial. Qual que é a despesa salarial? R$10.000. Olha lá, impactando o resultado negativamente. Eu vou creditar aqui, olha, adiantamento de salários, né? Dando baixa naquele saldo constituído anteriormente. Então, dei baixa aqui no ativo. E eu vou creditar salários a pagar. Por que salários a pagar? Porque eu vou pagar o restante lá no 5º dia útil do mês subsequente.
Então esse é o lançamento aí no dia 31/1. E no dia 5, você simplesmente debita salários a pagar, dando baixa e acredita a conta caixa, legal? Então aqui está errado, porque ele falou que o adiantamento aqui no dia 15 é um fato modificativo, não, ele é permutativo. Conforme a gente viu aqui, não há alteração no valor da situação líquida, portanto, é fato permutativo. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão, ele fala: determinada entidade adquiriu para revenda mercadorias pelo valor de R$500 mil. Com base nesse montante, cobrou ainda 10%, então imagino que esses tributos não recuperáveis não estão embutidos ali no valor, e 5% de frete para entrega. Ele fala: o gestor deve debitar despesa operacional de R$25 mil referente ao frete. Então lembra lá quando a gente estuda operações com mercadorias, lembra que eu falei para você que é importante, né? Operações com mercadorias em provas da área fiscal, e aqui é justamente isso, ele quer saber o cálculo do custo desse estoque. Então lembra que os tributos incidentes sobre a compra compõem o custo do estoque, exceto os tributos recuperáveis. Não é o caso aqui, ele falou que o tributo é não recuperável, portanto o valor do tributo é de 10%, de R$500 mil, ou seja, R$50 mil, vai integrar o custo desse estoque. E o frete? O frete depende. Se você, o adquirente, é quem pagou o frete, vai compor o custo do estoque. Se o vendedor está pagando o frete, problema do vendedor. Lá na contabilidade do vendedor, isso vai aparecer como despesa comercial, despesa com venda. Então, olha só, aqui você tem o preço da mercadoria, né? Estou entendendo que esse preço aqui, olha, não tem os tributos aí embutidos. Eu tenho, então, mais os tributos não recuperáveis, não é? De 10%, vou entender então que é R$50 mil, e mais o frete de 25%. Então, note que o custo desse estoque, o valor que será debitado na conta estoques, é 575. Então, note que esse R$25 mil de frete não é despesa, não, ele é custo de estoque, ele é o custo do estoque. Isso aqui está errado, olha lá, gabarito errado, não é? Errado. E aqui o gestor contábil deve contabilizar a mercadoria ao custo de 550. Não, a gente acabou de ver que é 575, portanto, está errada essa questão. Então, duas questões aí de operações com mercadorias, legal? Próxima questão, a partir da análise da DFC, o usuário da informação toma conhecimento como a entidade financia suas atividades descritas através de 3 fluxos, lembra? Atividades operacionais, atividade de investimento, atividade de financiamento. Então, a questão aqui bem simples, né? Bem simples sobre DFC, que conforme a gente viu lá no início dessa aula, é um dos temas aí mais cobrados pela banca, né? Então, aqui está corretíssimo, né? Lembra lá, a gente tem 3 fluxos, né? Atividades operacionais, de investimento e financiamento. Só coloquei aqui algo que você provavelmente já sabe, né? Apresentação, então, da DFC nas 3 atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, né? Não é o nosso objetivo, só conhecer quais são as questões e analisá-las de maneira aqui mais objetiva. Próxima questão, a demonstração do valor adicionado apresenta as riquezas criadas pela entidade em determinado período e a forma como elas foram pagas. Pagas? Não, né? Distribuídas aqui, né? Distribuídas, mesmo que não tenham sido pagas, né? Se elas foram só creditadas, né? Então, cuidado aí. A exemplo de valores destinados à quitação de impostos, taxas e contribuições. Então isso aqui está errado, né? Mas enfim, a banca acabou anulando a questão. Não lembro se inicialmente ela havia considerada correta, né? Aí a gente foi lá, ajudou o pessoal com recursos, né? Porque paga é uma coisa, distribuída é outra, né? Não necessariamente tem que ter sido paga, né? Enfim, a banca acabou anulando a questão, tá bom? Anulando a questão. Poderia até ter modificado o gabarito, mas enfim, ela anulou a questão, né? Então foram 3 questões anuladas, né, que a gente já viu aí. Próxima questão, só coloquei aqui, olha, CPC 09, item 5, ele fala justamente isso, olha, como a riqueza é criada e como ela é distribuída, né? Como ela é distribuída, não paga. Porque pode ainda não ter sido pago, né? Então ali para mim era errado, assertivo, mas a banca anulou. Próxima questão, olha aí, a gente já entra aqui em contabilidade de custos pelo jeito. Olha, os custos que podem ser associados aos objetos de custeio sem o uso de modelos matemáticos de rateio, ou seja, sem rateio, são atribuídos a esses objetos
na metodologia do custeio por absorção. Lembra o custeio por absorção? O custeio por absorção é aquele que apropria aos produtos todos os custos diretos, indiretos, fixos, variáveis. Então, sim. Olha lá que ele está falando, os custos que podem ser associados aos objetos de custeio sem o uso de modelos matemáticos. Que custos são esses? São os custos diretos, né? Então, lembra lá, o custeio por absorção, ele tem os custos diretos, assim como ele tem os custos indiretos apropriados aos produtos, né? Aos produtos. Então, sim, os custos diretos, de fato, são apropriados aos produtos por meio do custeio por absorção. Então, isso aqui está correto. A assertiva é um pouco estranha, né? Um pouco estranha, mas ela é verdadeira, tá? Então, os custos diretos, de fato, são considerados como custo do produto no custeio por absorção. Então, está corretíssimo isso aqui, né? Muito embora a assertiva seja um pouco estranha, ela está correta. Próxima questão. Na metodologia do custeio por absorção, as rubricas necessárias para o controle de custos e estoques diferem no que se referem ao sistema produtivo empregado, produção por ordem de serviços ou produção contínua, respectivamente. Não, né? Cuidado. Existem diferenças, mas não nas contas contábeis, né? Não nas contas contábeis. As contas são as mesmas, tá? Então, por exemplo, você vai ter lá a conta estoque de matéria-prima. Pouco importa se é produção por ordem, se é produção contínua. Você vai ter a conta estoques de produtos em elaboração. Pouco importa se é custeio por ordem, se é produção contínua. E você vai ter lá estoques de produtos acabados, por exemplo. Pouco importa se é por ordem, pouco importa se é produção contínua. Então isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Ele está falando que são contas diferentes. Não, são contas iguais. Apenas o controle ele vai ser diferente, mas as contas contábeis propriamente ditas, né, são de mesma natureza, né? São de mesma natureza. Próxima questão. Ele falou ali em X9. Em X9, o Alonso está com alguma dúvida. Deixa eu ver o que o Alonso falou aqui. Ó. O Alonso ele fala o seguinte: mestre, o custo indireto não usa modelo matemático para alocação? Usa, mas ele não está falando disso. Ele não está falando disso. Olha só, vamos ler de novo aqui. Ó. Olha a assertiva, a gente tem que analisar a assertiva. Ele fala o seguinte, Alonso: os custos que podem ser associados aos objetos sem rateio, são atribuídos aos produtos pelo custeio por absorção. É verdade, ele está falando dos custos diretos. Troque tudo isso pelo seguinte: custos diretos são alocados aos produtos pelo custeio por absorção. Isso aqui é verdade? Sim, é isso que ele está falando. Quando ele está falando de custo que é atrelado ao produto sem rateio, ele está falando de custo direto. Ou seja, vamos trocar toda essa ladainha que ele falou de início por custo direto. Os custos diretos são atribuídos aos produtos no custeio por absorção? Sim, é verdade. Por isso que ela está correta. Legal? Ele não está falando dos custos indiretos, que também são, é verdade, os custos indiretos também são, mas ele não está falando disso, ele está falando dos custos diretos. Legal? Beleza, valeu, Alonso. Bora para a próxima. Bom, em X9, no seu último ano de exercício social, determinada empresa apurou antes do imposto um lucro de 1.350 pelo custeio variável e um lucro de 1.125 pelo custeio por absorção. Então, olha só que interessante. O lucro do custeio variável, vou colocar aqui, olha, o lucro do custeio variável foi 1.350, ao passo que o lucro do custeio por absorção foi de 1.125. Lembra que eu falei que a banca Sebrasp gostava lá de questões envolvendo aí mais de um sistema de custeio, né? Então, o que você tem que saber para analisar essa questão primeiro é a diferença, né? O custeio por absorção, a gente já falou, ela considera nos produtos os custos, todos eles, né? Fixos, variáveis, enfim, todos eles. Diretos, indiretos, enfim. O custeio variável, como o nome sugere, vai considerar só os custos variáveis, né? Então, olha só, pelo custeio variável, portanto, se você considerar um período onde tudo que foi produzido foi vendido, não vai haver nenhuma diferença. Se tudo que foi produzido foi vendido, ora, tudo se transformou em despesa lá no resultado, né? Seja
na figura de custos produtos vendidos, seja em despesa propriamente dita. Agora, vamos pensar num período onde houve produção, mas eu não vendi ainda toda essa produção, só vendi parte dessa produção. Então o que vai acontecer? Bom, no custeio variável, todo o custo fixo, 100% do custo fixo vai impactar o resultado, porque ele não transita pelo estoque. Ele não é considerado como custo de produção. Ao passo que no custeio por absorção, o custo fixo, por exemplo, ele vai passar pelos estoques para se transformar em despesa só quando há a venda desses estoques. Então olha que interessante, se eu tenho um período onde eu produzi, por exemplo, 100 unidades, mas só vendi 70 unidades, então veja que parte do custo fixo, 30% do custo fixo, ainda estará estocado dentro dessas unidades. Ao passo que no custeio variável, todo o valor do custo fixo já será considerado um resultado impactando negativamente. Então veja que nesse cenário que eu propus, produzi 100 unidades e vendi apenas 70, o lucro do custeio por absorção vai ser maior do que o do custeio variável, justamente porque lá no custeio variável 100% do custo fixo já impactou o resultado. Agora aqui ocorre o oposto, olha lá, ocorre o oposto. O custeio variável apresentou um lucro maior do que o custeio por absorção, né? E isso aqui indica o quê? Então, a situação oposta, né? A situação oposta. Então, naquele exercício, certamente eu vendi mais do que eu produzi no exercício, ou seja, eu vendi também produtos produzidos em exercícios anteriores, percebeu? Então, nesse cenário, considerando que o lucro do custeio variável foi maior do que o lucro pelo custeio por absorção, a receita é a mesma, então, consequentemente, as despesas do custeio por absorção foram maiores, né, por raciocínio lógico, certamente isso se deu em função de custos fixos que ainda estavam estocados relacionados a produções anteriores e agora eu vendi esses estoques no exercício em análise, né, justificando essa diferença. Então, olha só, ele fala, considerando essas informações, é correto afirmar que a empresa teve redução de estoques no período, né? Sim, porque eu tinha ali produzido, por exemplo, em anos anteriores, estoques que ainda não tinham sido vendidos e é que agora eu vendi. Então, houve redução de estoque no período, justamente por essa lógica, né? Por essa lógica. Considerando que eu vendi no exercício em análise estoques que foram produzidos em anos anteriores e cujos custos fixos estavam estocados, opa, isso se transformou em despesa agora, ao passo que lá no custeio variável, todo aquele custo fixo já havia impactado o exercício anterior, percebeu? Então isso é que justifica o resultado do custeio por absorção ter sido menor do que o resultado calculado no custeio variável. Questão interessante. Próxima questão. Então aqui está correto, né? Isso aqui está correto. Próxima questão. Determinada empresa atingiu seu ponto de equilíbrio ao vender 4.000 unidades, seu único produto. Ele fala que os custos e despesas fixas são de 160 mil. Então vamos, olha, ponto de equilíbrio, pega aqui custo fixo mais despesa fixa, né? E divide aí pela margem de contribuição. Então a margem de contribuição vai ser custo fixo mais despesa fixa, que ele falou que é de 160 mil. E a gente vai dividir pelo ponto de equilíbrio aí 4.000 unidades. Então margem de contribuição R$40. R$40. E quando eu vendo um produto, eu colaboro aí R$40 com a formação do lucro da entidade, não é? Ele fala, olha, nessa situação, se a empresa apurar um lucro antes dos impostos de R$80 mil, ela terá obtido uma margem de segurança de superior a 40%. Lembra o que é margem de segurança? Margem de segurança, você vai pegar aqui, olha, produtos vendidos menos o ponto de equilíbrio contábil e você vai dividir pela quantidade vendida. Ele está falando que isso, então, é superior a 40%. Então, vamos lá, eu tenho que saber quantos produtos ele vendeu. Bom, se a margem unitária, né, a margem de contribuição unitária é de R$40, quer dizer que ele vendeu o quê? Olha, quantas unidades para ter um lucro de R$80 mil? Quantas unidades ele vendeu acima do ponto de equilíbrio? Lembra que no ponto de equilíbrio o resultado é igual a zero. Então fui lá vendendo, cheguei no ponto de equilíbrio, está no 0 a 0. Isso quer dizer que se eu vender 4.000 unidades, eu estou no 0 a 0. Como ele falou que houve um lucro antes dos impostos de R$80 mil, quer dizer que eu vendi então acima do ponto de equilíbrio. Se a margem de contribuição é de R$40, e o lucro é de R$80 mil, quer dizer, então, eu só dividir um pelo outro, né? R$80 dividido por 40 dá o quê?
2.000 unidades, né? Eu vendi 2.000 unidades acima do ponto de equilíbrio, percebeu? Então olha lá, isso aqui equivale a 2.000 unidades vendidas acima do ponto de equilíbrio, né? Como é que eu fiz essa conta? R$40 é a margem de contribuição unitária, então divide 80.000 por R$40. Então ele vendeu 2.000 unidades acima do ponto de equilíbrio, que é 4.000 unidades. Então ele vendeu 6.000 unidades menos 4.000 unidades, dividido aí por 6.000 unidades. Então isso aqui dá 2.000 unidades dividido por 6.000 unidades, dá um terço. Um terço conhecido aí como 33,3%. Então não é superior não, é inferior a 40%. Inferior a 40%. Tá errado aí. Então gabarito errado. Próxima questão. No seu segundo estágio, o custeio ABC atribui os custos às atividades. Não, esse aqui é o primeiro estágio, né? Primeiro estágio é isso aqui, o segundo estágio você pega então e atribui os custos aos produtos propriamente ditos através ali dos direcionadores de atividades, né? Então, uma questão aqui mais básica do custeio ABC, ele só trocou ali, né? Seria o primeiro estágio em vez do segundo. Então aqui está errado. Próxima questão, custeio RKW é um tipo de custeio por absorção. Essa aqui é uma questão, né, que o examinador ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode fazer o que quiser. A Sebrasp considerou errada essa assertiva, mas enfim, o próprio Eliseu Martins, acabei de falar do Eliseu Martins aqui desse livro, né? Se você pegar esse livro ali do Eliseu Martins, ele fala que o RKW é um tipo, ele fala uma versão extrema, né? Ele fala é uma versão extrema do custeio pleno. E o custeio pleno, ele também chama de custeio pleno de custeio por absorção integral, né? Porque no custeio pleno, além dos custos, que o custeio por absorção ali parcial, que a gente já falou, né? Considera todos os custos do produto, o custeio pleno também considera despesas administrativas, despesas comerciais, né? E o RKW ele vai além disso, né? Ele também considera despesas financeiras, enfim. Então, assim, aqui o examinador faz o que ele quer. Ele optou por considerar errada a assertiva, mas enfim, talvez se você fosse consultar o Eliseu Martins, resolve essa questão, talvez ele assinalaria a correção da assertiva. Enfim, aí é o tipo de questão que ele anulou algumas que aqui não precisava, talvez essa seria uma questão que ele poderia anular, tá? Aqui talvez é uma questão que ele poderia anular, mas enfim, são coisas que acontecem, tá? São coisas que acontecem. Então, para mim, daria tranquilamente para você assinalar o que você quisesse aí. Dá para justificar tanto a correção quanto a incorreção dessa assertiva. Não achei legal essa questão, não. E essa aqui era a questão mais difícil da prova, né? Questão sobre custo padrão. Vamos resolver. Olha só, uma empresa que utiliza o custo padrão para fins gerenciais considera que uma unidade de dado produto deve consumir 0,45 horas de mão de obra e cuja taxa, né, é R$13. Então aqui é o padrão, tá? Ou seja, se o cara trabalhar no padrão definido, ele demora 0,45 horas, então um pouco menos de 30 minutos aí para produzir um produto. E o padrão é que eu vou pagar a hora do cara R$13, né? Então essa aí é o padrão, né? O padrão definido, R$13. Pode ser que de fato isso não aconteça, né? Em relação às duas variáveis. Pode ser que ele demore mais ou menos para produzir o produto e pode ser que eu tenha que pagar mais ou menos para ele. Enfim, a gente vai analisar aí. Ele falou ali, em dado período foram produzidas 200 unidades, o que gerou uma variação favorável da taxa de mão de obra de R$90 e uma variação total de R$40. Olha só, se houve uma variação favorável da taxa, isso quer dizer que eu paguei menos que 13, né? Porque foi favorável. Eu paguei menos do que 13 pro empregado. Paguei menos de 13 por hora. Mas ele falou que a variação total foi de R$40 desfavorável. Então isso quer dizer que, certamente, olha só, os caras demoraram mais do que 0,45 horas para produzir uma unidade. Sei lá quanto foi, mas foi acima do que isso, porque tem uma variação total desfavorável, né? Então olha só, com base nessas informações, ele está querendo, olha só, a taxa efetivamente incorrida, quanto que eu paguei de fato para os meus funcionários, né? Ele fala que foi inferior a 12,50. Eu sei que é inferior a 13, né? A gente já falou isso, é inferior a 13. Não sei se é inferior a 12,50, a gente vai calcular. Então, nesse tipo de questão, eu acho que é bom você fazer o quê? Olha, você organizar os dados. Coloca assim, olha, padrão e real. O padrão você tem, né? O padrão, ele falou que a taxa era de quanto? Era de R$13. E ele falou
que a eficiência, né, que a gente fala aqui, olha, a eficiência seria a quantidade, né? Se a gente estivesse falando ali de matéria-prima, a gente fala de quantidade. Aqui, quando a gente fala de mão de obra, a gente fala de eficiência. É 0,45 horas, não é? Ou seja, se a gente multiplicar um pelo outro, eu tenho aqui o total, o custo total de mão de obra para cada unidade. Então, R$13 vezes 0,45 dá 5,85. Então, esse aqui é o padrão, né? Era a meta que eu tinha. Você multiplicar isso aqui, olha, por 200 unidades, isso quer dizer, então, que o custo total, né, o custo total de produção padrão dessas 200 unidades, 200 vezes 5,85 dá 1.170. 1.170. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele falou que a variação total, olha, foi de 40 desfavorável, ou seja, ficou mais caro em R$40. Então, quer dizer que o custo real, ele ficou de 1.170 mais 40 dá 1.210, né? Como é que eu cheguei em 1.210? R$40 a mais, que é desfavorável. Desfavorável quer dizer que ficou mais caro, né? Eu gastei mais do que eu imaginava para produzir as 200 unidades. Eu imaginava gastar 1.170, gastei 40 a mais. Bom, fazer aqui o inverso, né? Eu não tenho 200 unidades produzidas, então com isso a gente chega aqui, olha, nesse custo total unitário, né? Pega 1.210 dividido por 200 unidades, você tem 6,05. 6,05 é o custo real de produção de cada uma das unidades. Eu imaginei gastar 5,85 para produzir cada uma das unidades, estou pensando só em mão de obra, né? Não em matéria-prima, não em custos indiretos. Só mão de obra eu imaginava gastar 5,85, gastei 6,05. Aí a gente vai ter que ver o que foi variação de taxa e o que foi variação de eficiência. Por exemplo, poderia ser, por exemplo, a eficiência ele era padrão 0,45. Suponho que o cara demorou 1 hora, foi muito ineficiente, né? O padrão era 0,45, ele demorou 1 hora para produzir, mas suponho que eu paguei só R$6,05 para esse cara, então ficou ali 6,05, não é? Ficou ali 6,05, a gente vai ver. A gente vai ver. Então, percebeu qual que é a ideia? Essa variação aqui desfavorável, porque ficou mais caro, né? Eu imaginava gastar 5,85, gastei 6,05. Ela pode ser explicada tanto pela taxa quanto pela eficiência. Tanto pela taxa quanto pela eficiência. Então, esse aqui é o mundo padrão, esse aqui é o mundo real. Então, vamos lá. Vamos descobrir. Como é que a gente vai descobrir isso aqui? Bom, ele falou aqui, olha, que a variação total ela foi 40 desfavorável. Lembra que isso aqui ele é explicado pela variação da taxa e pela variação da eficiência. Só lembrando que em provas da Sebrasp, né, ela embute a variação mista dentro da variação da taxa, né? Ela faz isso, tá? Então a variação total foi desfavorável em 40, então vou colocar menos 40, menos 40. Qual que foi a variação da taxa? Ele falou aqui, olha, ele falou que a variação da taxa foi favorável, então é 90 mais a variação da eficiência. Então, a variação da eficiência, a gente conclui que vai ser o quê? Negativo em 130. 130, né? A gente já sabia disso, né? Lembra que eu falei aqui, ó, que o cara gastou mais tempo do que 0,45 horas. Quanto que foi? A gente vai ter que calcular. Então, lembra lá da fórmula da variação da eficiência, né? Lembra que a variação da eficiência, ela vai ser dada lá pelas horas padrão, né? Horas padrão. Menos quantidade real de horas, né, que é o que a gente chama ali de eficiência, vezes a taxa padrão. E assim a gente vai ver a variação relacionada apenas à eficiência. Então olha só, a variação da eficiência a gente viu, olha, menos 130. Então vou colocar aqui, olha, menos 130, só que eu vou fazer de maneira unitária, e para fazer de maneira unitária eu vou dividir isso aqui por 200 unidades. Então, menos 130 dividido por 200 unidades. Qual que é a hora padrão? Ele falou, olha, a hora padrão é 0,45. Quanto que é a hora real? A hora real que eu estou querendo aqui, né? Estou querendo esse dado aqui, olha, lembra lá? Então, hora real e vezes a taxa padrão. A taxa padrão, lembra que era 13. Então, era R$13 por unidade. Bom, 130 dividido por 200 dá 0,65. Então, vou pegar esse 13 e já vou pegar aqui, ó, menos 0,65, vou já dividir aqui por 13. Isso aqui vai ser igual a 0,45 menos hora real. Isso aqui dá 0,05, né? 0,65 dividido por 13 dá 0,05, isso aqui é negativo.
Então, consequentemente, horas real será de 0,5 horas, né? Ou seja, lembra lá que no padrão o cara demorava 0,45 horas, mas ele demorou 0,5 horas, 30 minutos. Então veja que ele gastou mais tempo do que o padrão. Então lembra aqui, ó, cheguei aqui, olha, eficiência 0,5 horas. Olha como fica mais fácil a gente ver visualmente, né? Porque isso aqui vezes isso aqui é igual a isso aqui. Olha lá, isso aqui vezes isso aqui vai ser igual a isso aqui. Agora é fácil, né? Olha lá, taxa real vezes a eficiência real é igual a 6,05. Então a taxa real, que é o que a gente está buscando, vezes a eficiência, que é 0,5, é igual a 6,05. Então a taxa real é igual a 2 vezes 6,05, dá 12,10. 12,10, 12,10. Olha lá, ele falou que foi o quê? Inferior a 12,50. Sim, foi 12,10. 12,10 é inferior. Então isso aqui está correto. Essa aqui é a questão mais difícil da prova, né? Ela é mais difícil para quem não conhece Sebrasp, né? Porque quem conhecia, ela já fez essa mesma questão, a mesma questão umas 3, 4 vezes, com os mesmos números, inclusive, em outras provas. Então quem conhecia Sebrasp, mesmo sem conhecer muito o tema, já sabia como resolver pelo menos esse tipo de questão. Bom, então gabarito aqui correto, e com isso a gente finalizou a análise das 100... acho que não estava na tela, né? Estava na tela? Talvez não estava na tela, não sei se estava na tela ou não, mas enfim, se não tivesse na tela, eu fui falando ali o raciocínio, né? Não sei se estava na tela ou não, mas enfim, com isso a gente finalizou a análise das 15 questões cobradas na última prova da Cefaz-DF. Com isso a gente faz uma análise completa. Ou agora você já sabe quais são os temas mais cobrados em contabilidade geral avançada, sabe quais são os temas mais cobrados em contabilidade de custos, sabe quais foram as questões cobradas na última prova da Cefaz-DF, sabe que o meu curso funciona, você viu aí vários depoimentos, quer mais depoimentos? Vai lá no meu site. E sabe que existe um curso meu focado na Cefaz-DF, com um PDF completaço. São mais de 2.400 questões comentadas textualmente. É muita coisa, não existe curso mais completo no mercado, todo dividido ali por tópico, indicando a relevância dos temas. Para quem gosta do PDF, tem ali dentro dos PDFs algumas questões, né, comentadas em vídeo. E lembro que também tem um curso completo em vídeo, né? Vai ser mais de 20 horas de vídeo aulas de questões comentadas para quem gosta, né, dessa modalidade de estudo. Tem gente que gosta só da videoaula, então você vai ter para a Cefaz-DF essa novidade dentro do meu site da nova plataforma, onde você pode acelerar lá a videoaula, você pode baixar os materiais, assistir quando e onde quiser. Em regra, o pessoal deixa o acesso até a data da prova, eu vou deixar o acesso por 365 dias a partir da data da compra, e com isso, né, mesmo que você eventualmente não seja aprovado no concurso da Cefaz-DF, você pode continuar estudando através do material de questões da Sebrasp para tantos outros certames. Afinal, a gente vive a era de ouro, né, da área fiscal, são muitas possibilidades. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa live, né? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, vem ser feliz, vem estudar com o melhor material. Reta final do mercado de contabilidade, totalmente focado na Sebrasp, com PDF, com videoaula, com indicação da relevância, com muitas questões, extremamente atualizado, várias questões de 2025, tenho certeza que você vai se preparar muito melhor do que o seu concorrente para uma das disciplinas mais relevantes desse certame, que são aí as contabilidades. Conte comigo, grande abraço pessoal e até a próxima!